Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left the seeds. Olá pessoal, muito bem-vindo a esta aula, uma aula sobre geometria espacial, caiu no sexto Gran Rio. Mas eu quero, antes de resolver essa questão, convidar aí cada um de vocês, principalmente aqueles que ainda não se inscreveram e estão chegando agora, para que ao final do vídeo, caso você goste, tenha achado que a aula foi relevante, não deixe de fazer sua inscrição e também deixar seu like, que é a única coisa que eu peço em troca dessa aula aqui para vocês, beleza? Essa questão aqui caiu no sexto Gran Rio e diz o seguinte: uma cesta cilíndrica de 2 metros de altura e raio de base 1 metro está cheia de bolas de diâmetro igual à quarta parte de 1 metro. Se cerca de 50% da capacidade da cesta corresponde aos espaços vazios, o número mais aproximado de bolas que essa cesta contém é, e temos aí as 5 alternativas. Olha só pessoal, vocês viram que o enunciado é bastante complicado, né? Aparentemente bastante complicado. Mas vamos montar aqui um passo a passo para que vocês entendam tudo integralmente. Então vamos lá. Antes de mais nada, eu sempre recomendo a vocês que ao fazer qualquer exercício, seja de física, matemática, que faça um desenho esquemático, facilita muito, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse desenho aqui. Claro que eu vou fazer um desenho fora de escala, apenas para representar, tá? Então vamos lá. Bem, aqui está a figura e vamos colocar aqui os dados dessa questão aqui, ó. Uma cesta cilíndrica tem 2 metros de altura. Então, essa altura do cilindro, 2 metros, e raio 1 metro. Então, esse raio aqui, o raio é 1 metro. Cuidado, tá? Como eu disse, o desenho está fora de escala. Se o raio é 1 metro, o diâmetro seria também 2 metros, certo? Então, na verdade, seria um cilindro equilátero, ou seja, a altura igual ao diâmetro. Mas esse desenho aqui foi só para facilitar aqui o entendimento de vocês. Bom, primeiramente aqui, ó, se 50% da capacidade da cesta é vazio, primeiro vamos calcular aqui o volume desse cilindro. Então, ó, volume do cilindro. Todo mundo lembra aí, ó, o volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. Mas a área da base de um cilindro é uma circunferência. E qual que é a área de uma circunferência? É π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Essa formulinha. Então, meu volume aqui, ó, volume do cilindro. O π, ele não falou nada sobre o valor, então a gente vai considerar como π por enquanto e provavelmente ele vai ser anulado no decorrer da questão. Π vezes o raio, quanto que é o raio? É 1 metro, então 1 ao quadrado vezes a altura é 2. Bom, 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 2 dá 2, então o volume do cilindro é 2π metro cúbico, certo? Até aqui então vamos fazendo esse passo a passo. O que ele quer saber mesmo? Ele quer saber quantas bolinhas tem dentro dessa cesta, né? Que na verdade é um cilindro equilátero. Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, então o volume do vazio, é metade, ou seja, é o volume do cilindro dividido por 2, porque falou que é metade. 50%, não é isso? Então, dividindo 2π sobre 2, você vai cortar, vai dar π centímetro cúbico. Então, esse é o volume do vazio. Ora, se metade é vazio, a outra metade é ocupada por quem? Pelo número de bolinhas, concorda? Então, vamos fazer o seguinte agora, ó. Vamos chamar de n o número de bolinhas. N é igual ao... Como o volume do vazio é metade, outra metade também seria o volume ocupado pelas bolinhas, eu vou deixar aqui como o volume do vazio, que é a mesma coisa, o volume das bolinhas, dividido pelo volume de uma bolinha. Vou escrever aqui bolinha. Bom, o volume do vazio eu tenho, é π centímetro cúbico. Vamos calcular aqui o volume de uma bolinha. Então vamos lá, ó. Então o diâmetro da bolinha, eu vou escrever aqui, d bolinhas é quarta parte, 1/4 de 1 metro.
Ora, 1/4, 1 vezes 1 dá 1. 1 dividido por 4 vai dar 0,25 metros. Certo? Estou falando do diâmetro de uma bolinha. Só que uma bolinha, gente, qual é a formulinha do volume de uma bolinha? Ó, volume de uma bolinha, não esqueça dessa fórmula, gente, ó, tem que memorizar. É 4/3 de π vezes, eu vou colocar o raio da bolinha de R minúsculo para não confundir. Tá? Então é 4/3 de πr ao cubo. Ora, se o diâmetro da bolinha é 0,25, lembrando, ó, o raio da bolinha é o diâmetro dividido por 2. Ora, se o diâmetro é 0,25 dividido por 2, metade de 0,25 é 0,125. Quem tiver dificuldade nesse cálculo, escreve aí nos comentários, tá, gente? Já estou fazendo direto aqui para a gente ganhar tempo. Bom, mas agora, gente, eu não gosto de trabalhar com números decimais. Eu sempre gosto de transformar em fração. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Como é que eu transformo 0,125 em uma fração? Olha, atente aqui, ó. Toda vez que eu tenho um número decimal, eu pego esse valor que está à direita da vírgula, uma vez que eu não tenho nenhum número diferente de zero à esquerda. Agora, se tivesse um outro número aqui no lugar do 0, 2, aí eu pegaria todos os números, tá? Como eu só tenho números diferentes de zero à direita da vírgula, eu pego esse camarada, 125, e divido por um múltiplo de 10. Mas de quanto? Olha, como eu tenho 3 casas à direita, então eu vou colocar aqui 3 zeros. Ah, professor, mas ficou muito alto. Bom, ficou, mas dá pra gente simplificar, não dá não? Simplificar por quanto? Olha, terminou em 5, terminou em 0, dá para simplificar diretamente por 5. Então vamos fazer aqui, ó. 125 dividido por 5, essa é fácil, né? 2 vezes 5, 10, para 12 falta 2, abaixo o 5. 5 vezes 5 dá 25, para 25 nada, ok. Então aqui vai ficar 25. 1000 dividido por 5 vai dar quanto? Essa é fácil, vai dar 200. Essa não precisa nem fazer conta. Ou precisa? Claro, se você tiver dificuldade, escreve aí também, tá? Bom, ainda dá para simplificar? Dá, ainda dá por 5, olha só. 25 por 5 vai dar 5. 200 por 5, quanto que vai dar? 40, não é isso? Oh, professor, mas ainda dá por 5. Dá, claro que dá por 5, porque o 5, o 40 também é divisível por 5 e o próprio 5, claro? Então 5 dividido por 5 vai dar 1, 40 dividido por 5 vai dar 8. Ah, então quer dizer que o meu raio de cada bolinha dessa é 1/8 de quê? De metro. Eu estou trabalhando com metro, tá? 1/8 de metro. Beleza, agora sim. Agora eu consigo descobrir o volume de uma bolinha, que é essa formulinha aqui, ó. Então, volume de uma bolinha é igual a 4/3 de π. Quem é o raio mesmo? Acabei de descobrir, 1/8. 1/8 ao cubo. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. 4/3 de π. Quando eu elevo uma fração a qualquer potência, no caso aqui ao cubo, você tem que elevar tanto o numerador como o denominador. 1 ao cubo vai dar 1, né? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 sempre. Só que o 8 não. O 8 ao cubo, olha, vamos fazer aqui de novo, aqui do lado, para não confundir aqui, ó, 8 ao cubo é a mesma coisa aqui. 8 vezes 8 vezes 8. Muita gente fala que é 24. Cuidado, né, gente? Não é, né? É 8 multiplicado 3 vezes seguida. Bom, esses dois aqui é fácil. 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 8, basta fazer a conta aqui. 8 vezes 4 dá 32. Vai 3 aqui. 6 vezes 8, 48. Com mais 3 vai dar 51. Ou seja, total 512. Então aqui vai ficar, no total aqui vai dar 512. Dá para melhorar? Claro que dá. O 4 dá para simplificar com 512. Então, vamos pegar 512 por 4. Vai dar aqui, ó. 5 vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Para 5 falta 1. Abaixo 1. 3 passa. Então, 2 vezes 4 dá 8. Para 11 falta 3. Abaixo 2. 8 vezes 4 dá 32. Para 32 nada. Então, cortando aqui, ó. 4 dividido por 4 dá 1. 502 dividido por 4 vai dar 128. Então aqui ficou assim, ó, π sobre
3 vezes 128. Vamos fazer a continha aqui, ó. 128 vezes 3. 3 vezes 8 dá 24, vai 2. 2 vezes 3 dá 6, mais 2 dá 8. 3 vezes 1 dá 3. Então aqui ficou π sobre 384. Pronto, esse é o volume de uma bolinha, metro cúbico, π sobre 384. Agora sim, agora vamos usar a fórmula do N lá. O N, que é número de bolinhas, é o volume do vazio. Quanto que era o volume do vazio mesmo? Π centímetro cúbico dividido por quanto? Pelo volume de uma esfera, que é π sobre 384. Bom, pessoal, chega aqui, tem gente que se atrapalha, mas olha só. O π sozinho, ou qualquer outro número sozinho, não é a mesma coisa que ele sobre 1. Falar π ou π sobre 1 não é a mesma coisa, então eu vou colocar aqui, ó. Já vai entender por quê. π sobre 1 dividido por π sobre 384. Por que eu fiz isso? Porque eu gosto de fazer conta de fração sobre fração. Ah, mas o π não era fração, mas eu transformei ele numa fração, não foi? Ó, π sobre 1. O que eu faço? Eu transformo numa única fração, onde o numerador é ponta vezes ponta, ou seja, numerador de um com denominador de outro multiplicado. Então, vai ficar 384π sobre meio vezes meio, denominador vezes numerador do outro aqui, ó. 1 vezes π vai dar π. Olha que legal que ficou. π com π divide, vai dar 1. Então, o total de bolinhas é 384 bolinhas. Olha só, porque alguém pode falar assim, ah, mas deu 385, mais próximo. É, realmente, ele não deu o valor exato, ele falou para você marcar o número mais aproximado aqui, ó. Qual que é o número mais aproximado? Claro, é a alternativa D de deusa, D de dado. Tá aqui, ó, 385. Entenderam, pessoal? Olha, é uma questão relativamente fácil, mas ela complica um pouquinho no seu enunciado, né? Foi proposital aí esse enunciado cheio de malandragenzinha aqui. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu faço questão, teria o maior prazer em te atender e ajudar você a entender melhor, tá? E se você entendeu, achou que a aula foi relevante, foi legal, então não deixe de fazer sua inscrição, deixe seu like também, que é muito precioso aqui para que o algoritmo do YouTube possa divulgar cada vez mais esse nosso trabalho aqui. Legal? E se você tem aí um amigo, uma amiga, um familiar que tenha dificuldade na matemática, convide-os para que venha conhecer esse nosso trabalho, que é feito com extremo cuidado, extrema dedicação, para que cada um de vocês entendam cada passagem aqui nos seus mínimos detalhes. Beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a vocês, bons estudos, um bom ano letivo de 2026, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!